eu tenho a plena certeza que a chama missionária, ela vai continuar ardendo na tua alma. Vai, por quê? Porque missão é uma obra urgente e missão está no coração de Deus. Muitos estão parando em meio à sua caminhada, mas Jesus nos convocou, Jesus nos vocacionou para fazer missão em tempo e em fora de tempo. Satanás, ele tenta barrar a obra missionária, mas enquanto tiver palavra no altar, vai ter crescimento, vai ter avivamento, vai ter renovo, vai ter salvação. Portanto, nesta noite, creia que pelo poder da palavra, que não é minha, Deus, ele vai fazer algo grande, profético nesta noite missionária. Vai. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo uma referência bíblica. Primeiro Evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 13. Aleluia, Deus. Versículo de número 3. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Podeis assentar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez Deus me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Aleluia, Deus. É bem verdade que estamos em uma noite missionária. Esse texto sagrado, pela qual eu acabei de proferir, primeiro Evangelho escreveu o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 13, para ser bem preciso, versículo de número 3. Haja vista que quem escreveu o primeiro evangelho foi Mateus. Mateus, que é conhecido como Levi. Levi que tivera um encontro com Jesus de Nazaré. Mateus, ele habitava na cidade chamada Cafarnaum, cidade que fica nos confins entre Zabulon e Naftali. Cafarnaum, que fica aproximadamente 145 quilômetros, é a distância de Cafarnaum para a cidade santa chamada Jerusalém. Dentro do capítulo de número 9, versículo de número 9 também, Mateus, ele vai escrever com muita precisão o dia em que ele tivera o encontro
com um missionário chamado Jesus. Mateus estava em seu local de trabalho. Jesus estava vocacionando os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos. E diz o texto que Jesus passou aonde Mateus estava. A Mateus estava sentado, pois ele era cobrador de imposto. Trabalhava para o Império de Roma, mas Mateus já tinha sido vocacionado. Mateus já tinha sido escolhido por Jesus. Jesus se aproxima de Mateus, Jesus olha para ele e lança uma semente. E a semente do Senhor foi a sua palavra. E a palavra do Senhor foi: Mateus, Levi, levanta e me segue. Diz o texto que Mateus, ele se pôs de pé, se levantou e passou a seguir a Jesus de Nazaré. Quando Mateus, dentro do capítulo de número 13, mensagem que demos como partida, Mateus agora simplesmente ele está escrevendo uma das falas do próprio Cristo, uma das falas do próprio Messias. Mateus agora não é simplesmente um seguidor de Jesus, mas Mateus agora ele é um discípulo peculiar do próprio Cristo. Sempre nas viagens missionárias que Jesus fazia, Mateus estava ao lado do Messias. E Mateus agora, ele começa escrevendo com muita precisão uma das parábolas mais fenomenal da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque esta parábola está fundamentada dentro da palavra genuína de Deus. E Mateus começa dizendo, escrevendo a fala do próprio Cristo. Observa que dentro do versículo 1, Mateus vai dizer que Jesus, havendo saído de casa, ele partiu para o mar da Galileia. E que quando os habitantes da cidade chamada Galileia souberam que Jesus estava de frente ao mar, diz o texto que se aglomerou muitas pessoas. E essas pessoas estavam ali porque todos queriam ouvir a palavra do Senhor. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele escreve uma das suas cartas para os irmãos que estavam em Roma. Você vai encontrar na epístola aos Romanos, dentro do capítulo de número 10, versículo de número 17, diz Paulo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! É bem verdade que nós estamos, como eu já disse, em uma noite missionária, mas o foco aqui nesta noite não sou eu que vou fazer a exposição da palavra. O foco aqui nesta noite é a presença do maior missionário de todos os tempos. O seu nome é Jesus de Nazaré. Há mais de 2000 anos atrás, por onde ele passou aqui na terra, ele sempre fez milagre, usando-lhe a sua palavra, usando-lhe a sua palavra. Na medida que eu serei o porta-voz desta palavra, eu tenho a plena certeza que a chama missionária, ela vai continuar ardendo na tua alma. Vai, por quê? Porque missão é uma obra urgente e missão está no coração de Deus. Muitos estão parando em meio à sua caminhada, mas Jesus nos convocou, Jesus nos vocacionou para fazer missão em tempo e em fora de tempo. Satanás, ele tenta barrar a obra missionária, mas enquanto tiver palavra no
ter crescimento, vai ter avivamento, vai ter renovo, vai ter salvação. Portanto, nesta noite, creia que pelo poder da palavra, que não é minha, Deus ele vai fazer algo grande profético nesta noite missionária. Vai, você veio aqui adorar, então faça uma reação e adore a Jesus de Nazaré. A sua presença está em nosso meio. Jesus está de frente ao mar da Galileia, Ademir. E ele começa fazendo a exposição da sua palavra. Está escrito que todos estão atentos à fala de Jesus. Jesus ele entra dentro de um barco e faz do barco o púlpito, e ele começa ensinando-lhe a sua palavra. Eu acho muito lindo. Por quê? Porque Jesus não usou artefato humano para atrair multidões. Não, ele sempre usou a sua palavra. João o Batista, ele foi levantado por Deus com uma missão. A missão de João é anunciar-lhe a sua palavra. Século 21, a época em que nós estamos vivendo, tem pessoas que estão usando de artefato dentro da casa de Deus para atrair a chama do Espírito, mas a chama e a presença dele só é confirmada por meio da palavra. Se estiver na palavra, Deus confirma, mas fora da palavra, Deus não faz nada. A igreja está alicerçada na palavra. Glória a Deus. Porque muitos estão fracos na fé, porque estão fora da palavra. Quantos senhores aqui presentes, aqueles que estão nas plataformas digitais? Antigamente nós pregávamos no culto missionário, era para os ímpios pecadores. Hoje é o contrário, pregamos para os próprios cristãos. Por quê? Porque muitos estão capengando na fé. Hoje está crendo, amanhã não está. Muitos estão vivendo vida de grandes atribulações. Muitos estão querendo desistir do seu chamado, da sua vocação. Mas enquanto tiver palavra, vai ter a mão de Deus, vai. Enquanto tiver palavra, vai ter unção de Deus, vai. Enquanto tiver palavra, vai ter renovo de Deus, vai. Enquanto tiver palavra, tem também a presença do dono da palavra. Gostou? Deixe seu like.